Para você aí da TV Novo Operário que estava curtindo o Paixão Antigo, uma nova ideia com o professor Rafael, saímos do Ber Mar Fidalgo, estamos aqui no estúdio da TV Novo Operário. Papo de arquibancada hoje um pouco diferente, musical. E o convidado, além de cantor, está fazendo aniversário hoje, ele vai nos dar presente, em vez de a gente dar um presente para o senhor Silvio Lobo Filho, presidente da FUNESP, da Fundação Municipal de Esporte, hoje completando 64 anos, campograndense, viveu em Três Lagoas, a dona da pensão queimando lá, a dona Marlene Lobo, tem 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, advogado, professor de educação física, cerimonialista, radialista, apresentador, locutor, cantor, e quem mais? Vendedor? Corretor de imóveis? Faltou alguma coisa, seu Silvio? Não, acho que está bem. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, conversando nessa TV, Web TV, e dissertando algumas coisas dos nossos ofícios, do nosso trabalho, da nossa vida. Primeiro, dar os parabéns. Muito obrigado. O violonista aí é o Gerson Corumbá. Daqui a pouquinho o Silvio vai cantar para nós, o aniversariante de hoje. Como que é, antes de tudo, chegar aos 64 anos? Olha, eu fiquei feliz hoje numa inauguração lá no bairro José Abrão. Estamos inaugurando uma academia ao ar livre e o prefeito me parabenizou perante todos, dizendo que eu estava fazendo 41 anos. Eu fiquei bastante feliz que eu consegui renovar aí com 41 para 64 um bom tempo, né? Mas o importante na vida, eu acho que não é a idade, mas é a realização. Eu sou uma pessoa altamente realizada. O que eu fiz na minha vida, na advocacia, como corretor de imóveis, como profissional de educação física, como professor universitário durante 36 anos na Universidade Federal. Lá eu desenvolvi minhas atividades como professor, como coordenador, como chefe de departamento, como pró-reitor. Eu, na advocacia, fui sócio de um dos escritórios mais famosos de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste, foi o escritório do Nelson Trade. Fui sócio do Nelson, do Ricardo, durante 14 anos. Fiz mais de 100 júris junto com o Ricardo Trade. Na vida do cerimonial, eu fui presidente do Conselho de Ética do Comitê Nacional do Cerimonial Público em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pertencia à cúpula da estrutura do cerimonial no Brasil. Produziu uma crônica denominada Crônica ao Cerimonialista, falando do que é o cerimonialista. Essa crônica teve um sucesso muito grande. Gravei essa crônica em CD em 4 línguas, inglês, francês, espanhol e português. Esse CD já está no mundo inteiro, onde tem cerimonial, o CD é tocado, né? Então eu acredito que, além disso, tenho uma família maravilhosa, tenho o meu filho ontem, meu companheiro de signo, fez aniversário e hoje eu faço. Ele fez 18 anos e eu 64, estamos quase juntos na idade, quase juntos porque ele faz no dia 11 e eu faço no dia 12, mas muito feliz. Minha esposa Marlene Lobo, que é minha companheira, é companheira de música, cantamos juntos, apresentamos a Seresta da Praça juntos, desenvolvemos a nossa vida com diálogos constantes. O meu mundo do trabalho, o meu mundo da alegria, nós estamos sempre juntos. Isso me faz um homem realizado e pronto para novos desafios, para novos projetos, mas acredito que os 64 anos que eu vivi foram 64 anos de constantes realizações. Não me canso e me aposentei da universidade e disse: começo uma nova fase. Reabri o meu escritório, meu escritório de advocacia, meu escritório de imobiliária, e fui convidado, assumi a FUNESP. Estou procurando fazer o melhor de mim nesse final de administração,
procurando desenvolver uma programação à altura das necessidades e da importância dessa grande capital. Silvio, antes de falar de tudo isso que o senhor fez durante a vida, 12 de setembro de 58, a gente vai voltar lá, né? 48. 48. Minha mãe também, matemática eu sou horrível. De 48, porque nós estamos gravando numa quarta-feira, dia 12 de setembro, é o aniversário do Silvio Lobo. Menino que nasce em Campo Grande, com 8 meses, vai para Três Lagoas e só volta já jovem para cá. Conta essa história aí para nós. Olha, eu fui criado pela minha avó. Eu nasci aqui, minha avó residia com minha mãe. Eu nasci no Cascudo, na verdade na 14 de julho, no prolongamento da 14 de julho. E dali, meu pai era ferroviário da Noroeste do Brasil, e minha avó mudou-se para Três Lagoas e me levou. Minha mãe, logo que eu nasci, ficou adoentada e ela passou a me cuidar, e eu me agarrei muito à minha avó e ela me levou com ela, fomos para Três Lagoas. A partir daí eu passei a viver com a minha avó. Fui criado por ela e a minha vida toda, e ela depois passou a viver comigo até os seus últimos dias. Mas um ano e meio depois, meu pai foi transferido para Três Lagoas. Então eu vivi entre a casa da minha avó e a casa do meu pai, com meus 8 irmãos. Isso para um garoto era sensacional, né? Ter 2 casas. 2 casas, 2 mães, porque minha avó foi minha mãe, né? Paparicado por uma e por outra, e filho de vó é filho doce, né? Então você sempre, um chorinho a mais, você consegue um docinho a mais depois do almoço. Na sua meninice, lá em Três Lagoas, o que veio primeiro? Todo mundo, quando é criança, sonha ser alguma coisa. Antes de eu ser o Luciano Bala, que eu sonhava ser piloto de avião. Em que momento o senhor parou? O menino parou de sonhar ser médico, piloto de avião, começou a olhar um pouquinho para a música, olhar um pouquinho para a arte. E depois dessa transição, o senhor vai me dizer o que veio primeiro, se foi a paixão pela educação física ou pela arte? Na verdade, eu muito cedo comecei a trabalhar. Eu com 14 anos eu comecei a trabalhar em rádio, como locutor mirim. Em Três Lagoas? Em Três Lagoas, na rádio A Voz da Caçula. Rádio do... Hoje é Caçula, né? Rádio Caçula hoje. Era a rádio A Voz da Caçula. E era o Romeu de Campos, pai do Romeuzinho, que hoje é o diretor da rádio, era o Romeu de Campos, proprietário e diretor da rádio. Eu comecei como locutor mirim e como auxiliar de programação e discotecário. E aquela primeira experiência, o primeiro ano foi um ano de experiência. Eu ainda tinha mudado de voz recente, que eu mudei de voz muito cedo, né? E passei a locutor oficial da rádio no mês de dezembro como presente de Natal. E eu vivi esses 7 anos a partir de 14 anos, eu vivi no rádio. Não abandonei o rádio. Mas o rádio para mim era um encanto. Eu era um apaixonado pelo mundo do rádio. Sempre fui, até hoje sou. Sou apaixonado pelo rádio e pela televisão. Vicia, né? Vicia. E cachaça. Até hoje eu durmo com o rádio ligado. Eu fazia um programa, eu fazia vários programas. Eu fazia um programa para criança, numa época em que no máximo na rádio que tinha, era um disquinho de historinha de criança. Mas eu fazia as minhas historinhas de criança no rádio. Eu criava as minhas historinhas de criança. E a rádio era uma rádio relativamente pequena, em termos de espaço físico. Então nós tínhamos o estúdio, e em frente ao estúdio a parte da sonoplastia, e na sonoplastia a sala era maior, enchia de crianças na sonoplastia para ouvir as minhas historinhas. Então eu comecei primeiro a contar as minhas histórias sozinho, eu no estúdio, eu com o sonoplasta à minha frente, do outro lado do vidro. Mas aí as crianças começaram a ir na rádio e encher. Então eu começava a contar história e contava a história fazendo os gestos, etc. Com isso, em razão disso, eu, na minha escola, né, eu fazia ginásio, depois passei a fazer científico e normal, eu fui chamado para fazer teatro. Então comecei a fazer teatro, e no teatro foi que cantei
A primeira música que, na minha vida que eu cantei foi Vento que Balança, Vento que Balança as paias do coqueiro. Então vamos cantar essa música? Vento, eu não me lembro da letra toda, mas essa música foi cantada no meio de uma esquete, que a gente chamava, né? Esquete de teatro, no Salão Nobre do Colégio Estadual de Três Lagoas. Aí entrava a musiquinha, eu entrava cantando essa música, e depois o pessoal que estava fazendo o teatro vinham, me abraçavam e fazia uma fileira, de um lado mulheres, de outro lado homens, e eu no meio cantando a música e eles acompanhando. Vento que balança as paias do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar. E ali começou a nascer também o gosto e o sentimento pela música. Foi a primeira vez, na verdade, que eu cantei. Mas na vida do rádio, eu vivia com música 24 horas. Eu fui sempre um apaixonado por música de seresta. E eu fazia um programa de seresta. Eu, Você e a Noite era o nome do programa. E nesse programa eu fazia seresta, música de serenata. Além dali, a gente fazia essa serenata nos bares. Assim, era um grupo de amigos, como está o Gercinho Corumbá aqui, era um grupo de amigos reunido num bar. Normalmente nós tínhamos ali uma boa amizade, uma relação de boa amizade com vereadores. Naquela época o Rames Tebet era advogado da prefeitura e a gente reunia ali com o Rames, com os colegas que gostavam de tocar e cantar. Sempre tinha um tocando o violão e a gente começava a cantar. Eu sempre fui apaixonado por Nelson Gonçalves, Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol e Altemar Dutra, e eram as músicas que eu cantava. Nessa época, cante uma música dessa época que você lembra que sempre as pessoas lá pediam para você cantar. Tem como? Olha, é uma música que eu Será que o Gerson consegue? Até hoje eu me lembro, e é a música que eu mais canto, até o Gerson já conhece, que é Brigas, do Altemar Dutra, porque o Altemar também foi uma das músicas que ele mais gostava. E era a música que eu mais cantava, e até hoje é a música que eu mais canto. Eu tenho essa música no meu celular. Tem a música no seu celular? Pois é. Então vamos lá com Brigas? Vamos lá então? Então vamos pro seu agora. Obrigado. Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, ficar de bem no fim. Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que? Se essa gente o que quer é ver nossa separação. Brigo eu, você briga também, por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sós, morremos nós. Morremos nós. Brigas e não brigas. A música totalmente já. Eu quero discutir uma coisa com você. Eu só quero fazer essa observação, depois a gente vai voltar. Quando o senhor saiu de Três Lagoas, resolveu voltar a Campo Grande. A gente discute aqui, eu gosto de MPB, eu gosto de seresta, eu gosto de sertanejo, eu gosto de rock and roll, eu gosto de blues, eu gosto de jazz. Mas observando todos os estilos musicais, e eles
cantam apenas um gênero: o amor. O amor conquistado, o amor perdido, o amor que não pode ter. Quer dizer que essa briguinha de gênero, de música, para mim é sem sentido, porque se você pegar todas as músicas, desde Caetano Veloso até do Led Zeppelin, eles falam rotineiramente de amor e de mulher. É isso? Perfeito, perfeitamente. O mote central de quase todas as músicas normalmente é o amor, é a paixão, é a mulher, é a separação, é o reencontro, é o encontro, são os momentos da vida, né? São cânticos que lembram o encanto da vida ou o desencanto da vida. Então, são músicas que cantam o desencanto ou cantam o encanto da vida. Tanto o verso quanto o reverso são páginas musicais. E como se deu essa volta à sua cidade natal? Na verdade, em Três Lagoas, eu vivi o rádio intensamente, mas paralelo ao rádio, eu desenvolvi várias atividades profissionais. Como eu desenvolvi 3 cursos de segundo grau hoje, chamado ensino médio, eu fiz o científico, fiz normal, que é normalista, e fiz o curso de pontes e estradas, eu passei a trabalhar como topógrafo e desenhista. Então eu fui topógrafo da Camargo Correia, fui desenhista da CESP em Andradina e depois vim ser topógrafo da prefeitura. Antes disso, eu fui, isso em 67, se não me falha a memória, isso tudo registrado em carteira, portanto tenho prova documental de minha vida nisso tudo. Em 67 eu fui secretário, depois diretor de secretaria da Câmara Municipal. E aí fui para a barragem trabalhar como topógrafo e fui depois... O senhor dormia com que horas? Eu sempre dormi muito pouco até hoje, até minha esposa sempre estranha, eu não durmo mais do que 4, 5 horas por noite, já é de natureza assim. Eu trabalhava em rádio pela noite e trabalhava nas outras funções pelo dia e estudava pela noite e em algumas oportunidades em um período do dia. Essa foi a minha vida em Três Lagoas a vida inteira, né? E como topógrafo e como desenhista, fui desenhista da CESP, eu me interessei muito pelo mundo da construção civil. E eu me dava muito bem, eu fazia muito desenho de projeto, desenho básico e tal. E surgiu aqui em Campo Grande o primeiro vestibular para engenharia. Na verdade, eu vim para Campo Grande em dezembro de 1970 para fazer o vestibular para engenharia e não passei. Viemos em 3 colegas de Três Lagoas e um dos colegas, José Francisco, passou, foi o único que passou para engenharia, é engenheiro, por sinal colega da Universidade Federal, um dos maiores calculistas que nós temos aqui em Campo Grande. É o chamado, o Zé de Três Lagoas, e o Zé Francisco. E eu fiquei, só que naquela oportunidade, ao voltar para Três Lagoas, eu continuava no rádio. Quando voltei, nós estávamos com um movimento em Três Lagoas e eu fui fazer uma reportagem para a rádio sobre isso. O professor João Batista de Mesquita, que foi o criador do curso de Educação Física na Universidade Federal, estava em Três Lagoas, ia fazer uma reunião, e o Rames me ligou e falou: Silvio, você faz uma reportagem assim para mim? Falei: faço, porque o Rames não queria que o curso de Educação Física viesse para Campo Grande, mas fosse instalado em Três Lagoas. Então estava aquela briga de levar o curso para Três Lagoas e não para Campo Grande. E o João foi lá para defender o curso aqui em Campo Grande. E eu fui para fazer a reportagem. E nos reunimos num local, estavam várias desportistas de Três Lagoas, estava uma Mamed, Seirabe, vários colegas de Três Lagoas, e naquela discussão, vai para lá, vem para cá, e não sei o que, eu me interessei pelo assunto, comecei a questionar, etc. E durante 2 semanas, na rádio, todos os dias, eu fazia um comentário a respeito disso. E ao comentar, comecei a me interessar. E o Gilberto Ribeiro de Araújo Filho, que veio comigo posteriormente para cá, jogava e tinha uma banda de música, e éramos muito amigos em cima disso. Ele tinha uma banda que, por sinal, tocou aqui em Campo Grande, os Brasinhas, e lá na década de 60,
E nessa oportunidade o Gilberto Ribeiro de Araújo Filho me chamou. Vamos fazer o curso de Educação Física? Mas o que eu tenho a ver com Educação Física? Aí, o máximo que eu faço é reportagem. Na verdade eu era judoca, fazia judoca, era faixa marrom de judô, era atividade física que eu fazia, mas não era muito ligado ao esporte, a não ser como repórter, como locutor de rádio. Eu disse, mas o que eu vou fazer na verdade? Aí ele disse, não, você tem tudo para fazer, vamos lá. Aí eu me entusiasmei com esse negócio. Aí tinha o Vanildo, que também era colega, e vamos junto, vamos, e viemos. Viemos em um grupo grande e tal. E eu, como não tinha um histórico de atleta, e naquela época o curso de Educação Física era muito voltado para ex-atletas, etc e tal, eu achei que eu não ia passar. Mas eu vim com uma outra intenção. Vim na intenção de ir para a universidade. Educação Física ou qualquer outra, porque eu tinha um grande objetivo, que era fazer o curso de Direito. Eu era um apaixonado pelo Direito. E me apaixonei pelo Direito, porque quando eu trabalhava na Câmara Municipal, a própria Câmara era o Tribunal do Júri, no mesmo local. Então, quando tinha o Tribunal do Júri, eu que preparava todo o espaço para instalar o Tribunal do Júri e me fascinava com os discursos, e principalmente do Rames, que fazia júris maravilhosos naquela época, e o Rames foi meu grande inspirador para o Direito, para o curso de Direito. E eu vim pensando, amanhã depois eu faço o curso de Direito. E vim e passei no primeiro vestibular. Eu fui aluno da primeira turma, terminei em 1973, e em 1975 já fiz o concurso e fui nomeado professor do curso de Educação Física na Universidade Federal. Em 1976 entrei para o curso de Direito, fiz o vestibular e passei no curso de Direito. Em 1978 eu concorri ao prêmio de orador da região de Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso 1. Concorri com os nossos amigos cuiabanos e campograndenses e outros candidatos, fui em primeiro lugar aqui, fui para Belo Horizonte concorrer no concurso nacional de oratória, fiquei em segundo lugar, e ao voltar, eu era aluno nessa oportunidade no curso de Direito do Nelson e do Ricardo. O Ricardo e o Nelson me chamaram e falaram, você não quer ir trabalhar no nosso escritório? Eu falei, mas como? Eu ainda não terminei o curso. Não, você vai como estagiário nosso, mas você já vai para a tribuna, já vai fazer júri, porque eu fiz um júri simulado lá como defensor na faculdade, no curso de Direito na FUCMAT, e aí eles me chamaram e eu passei de 1978 para frente a trabalhar com o Ricardo e com o Nelson Strade, e fazendo Direito e ao mesmo tempo sendo profissional de Educação Física como professor na Universidade Federal. Quando criamos o curso de Direito na Universidade Federal, passei a dar o curso de Direito também na universidade. Então, eu dava aula para a Educação Física e dava aula para o curso de Direito. Isso ao longo da minha trajetória. E a música no meio de tudo isso? E a música teve um intervalo. E qual foi o intervalo? Como eu deixei o rádio, acabei deixando a música também. E a música ficou em Três Lagoas. Porque os meus companheiros da Seresta ali, o Seba, o meu tio Antônio Corrêa da Costa, que era vereador, o Orlando e outros que eu não me lembro agora, que eram os amigos que cantavam ali, a Seresta já não estavam mais comigo, ficaram em Três Lagoas, e eu voltava pouco a Três Lagoas, e em razão disso eu perdi a linha. E perdi os companheiros, e vindo para cá me influí no trabalho e na formação profissional e na luta para isso tudo, e parei com a música, na verdade. Muito bem. Eu me reencontrei com a música quando passei a conhecer uma mulher pela qual me apaixonei, e eu digo sempre... Pois é. Então, eu um dia disse que, para um colega muito amigo, eu disse para ele, eu quero reencontrar o amor, eu quero reencontrar a paixão, quero reencontrar o toque de mão, sentir o sabor de um toque de mão, e eu vou encontrar. Bobagem, você, que é isso, a vida não é mais assim. Falei, para mim é. E encontrei, foi quando conheci a Marlene. Marlene está ali, no cantinho ali, pega lá o Clay do nosso câmera, a Marlene. E a Marlene... E eu, ao conhecer a Marlene já cantava antes de eu conhecê-la.
Ela já era uma cantora ainda muito nova, muito mocinha, ela já cantava, por sinal ela cantou quando o Chacrinha esteve aqui, e foi primeiro lugar no programa do Chacrinha, e cantava no show do Picarelli, cantou muito tempo no show do Picarelli, e ao nos conhecermos, ela também tinha dado um intervalo na música. Por razões familiares, a família não queria que ela se dedicasse a isso, que não cantasse, que esse negócio de cantar não dava nada e não sei o que e tal, e ela tinha dado um intervalo. Nos conhecemos, começamos a namorar, um ano depois nos casamos. Depois que nos casamos, começamos, sem querer, a nos unirmos na música. E as coisas acontecem como Deus o quer. Numa determinada oportunidade, ela sempre cantando em casa e tal, e de vez em quando alguma coisinha, mas assim, sem violão, sem nada e tal. E numa dessas oportunidades ela foi chamada para trabalhar na Fundação de Cultura do Estado, no tempo em que a Glorinha era presidente da Fundação de Cultura e a Idara Duncan, secretária de Cultura. Nessa oportunidade ela foi chamada para trabalhar no Departamento de Cultura. E e a Idara e a Glorinha falou: olha, você vai organizar a seresta. Nós temos uma seresta na praça do Ari Coelho. E você vai organizar, você vai apresentar a seresta lá com o pessoal. Ah, mas pelo amor de Deus, eu canto, mas não apresento. Nunca apresentei seresta e tal. Aí ela me falou, eu falei, não tem problema, nós vamos junto, porque isso aí eu conheço, canto, sei de fazer apresentação de programa ao vivo, programa musical ao vivo na rádio. Então eu falei, vamos embora, você vai fazer junto comigo. Não, mas eu não vou fazer você. Eu falei, não, vamos fazer juntos. E começamos a fazer a apresentação, em 90 e pouquinho, começamos a fazer a apresentação e resolvemos cantar também. Fizemos a primeira seresta, a segunda seresta só como apresentadores, na terceira seresta resolvemos cantar. E a partir daí passamos a cantar. Começamos a cantar juntos, fizemos várias músicas juntos, depois cantando separados, cada um fazendo a sua música. E depois disso, quando terminou o governo, esse governo onde a Idara estava, foi extinta a Fundação, a Secretaria de Cultura e Fundação, logo depois o Américo, o Dr. André assumiu a prefeitura e o Américo assumiu a FUNCESP. E eu havia criado uma associação, que sou presidente até hoje, que é a Associação Sul-Mato-Grossense de Seresta. Levei um projeto ao Américo para criar uma Noite da Seresta. Falou, se aguarda um pouco, que nós estamos na reestruturação da Praça do Rádio, e lá é um espaço que vai ficar muito bom. Tá bom. Aí continuamos conversando de vez em quando sobre isso, e a gente fazendo serestas, começamos a fazer seresta no Comper, fizemos seresta no Itanhangá Parque, fizemos serestas em vários locais da cidade, e começamos a fazer seresta fora da cidade também. Fizemos seresta em Ribas do Rio Pardo, fizemos seresta em... Não quero interromper, já interrompendo. Sim. Quem trabalha com a voz, quanto mais a gente trabalha com a voz, mais ela amadurece, mais ela ganha o seu tom. Sim. Como foi esse recomeço? A voz estava intacta? Intacta. Com a graça de Deus, nós colocamos um filho nosso, o Silvinho, meu filho, que tem meu nome, Silvio Lobo Neto, resolvemos colocá-lo para aprender teclado. E colocamos com o Agapto. Levamos ele para que o Agapto, com 8 anos de idade, ou menos do que isso, e para ele começar a aprender o teclado. Levamos ele lá e o Agapto estava colocando, e o Agapto foi dedilhando umas músicas no teclado. Falei, Agapto, a Marlene canta aqui. Aí ele já fez uma música com a Marlene, faz uma. Aí eu entrei com, vocês cantam e tal, vamos cantar e tal. E aí a partir daí começamos a cantar com o Agapto. E eu levava o Agapto para tocar conosco e fazer serestas. E começamos a fazer serestas aqui e fora daqui. Fizemos em vários municípios, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Rio Brilhante, Amambai, várias cidades fizemos a seresta. E aí começamos a seresta da praça no ano de 2000. Começamos apresentando, o Cuecão apresentou a primeira e segunda seresta. E a partir da terceira seresta, eu cantei na primeira e na segunda, eu e a Marlene cantamos. E depois da terceira em diante passamos a apresentar e cantar. E estamos há 12 anos fazendo a apresentação da seresta. Você vai cantar mais uma, Silvio? Vou explorar você hoje. É seu aniversário, eu estou explorando.
Na volta vamos falar, depois, você já falou, aqui ele falou ainda que ele foi um dos fundadores, o fundador da Associação dos Profissionais de Educação Física do Estado, tem tudo isso, ele não falou, mas se for parar com o Silvio, tem que fazer um programa de 3 horas, senão tem história para contar. Na volta a gente vai falar desse desafio. Eu estava comentando com a Elaine Matos, que é a presidente da associação ontem. O Silvio, para mim, ele é louco ou sonhador, porque como é pegar uma pasta em fim de mandato? Isso ele vai contar depois que ele cantar. Tu me acostumbraste com todas essas coisas e tu me ensinaste que são maravilhosas. Sutil llegaste a mim como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería, y en tu mundo raro por ti aprendi. Por isso lhe pergunto, ao ver que me olvidaste, por que não me ensinaste como se vive sem ti? Por isso lhe pergunto, ao ver que me olvidaste, por que não me ensinaste como se vive sem ti? Ei, que voz, hein? Dá para emprestar um pouco de voz, não, Silvio? É muito gostoso. Silvio, tudo bem. Até agora nós falamos dos desafios pessoais, dos prazeres, porque ser advogado foi um prazer, ser professor de educação física foi um prazer, ser celestino foi um prazer, ser um radialista foi um prazer. Até digo que é pecado chamar o que nós fazemos de profissão, ainda pagam para a gente fazer isso. Isso E como surgiu o convite para substituir o Carlos Alberto Assis, para assumir a Fundação Municipal de Esporte, já em fim de mandato, pegar carruagem andando, ter que manter alguns projetos sendo continuados, alguns têm que parar, outros têm que ser revistos e continuar de novo, em tão pouco tempo. Na verdade, o meu chamado para a área, eu tinha 2 opções aí, ou a Fundac ou a Funesp, porque eu me identifico com as 2 áreas. Com a cultura, que eu venho desenvolvendo a Seresta há muito tempo, tenho um relacionamento muito grande com todo o pessoal da área da cultura, e com a Funesp. Com a Funesp eu já tinha uma história passada grande. Em 1973 eu fui convidado pelo prefeito à época, Levi Dias, para implantar a educação física na rede municipal de Campo Grande, na REME, na Secretaria Municipal de Educação. Em agosto de 73 eu iniciei o projeto e implantei educação física em todas as escolas do município. E digo mais, Campo Grande foi o primeiro município no Brasil a implantar educação física no nível 1 a 4 da primeira a 4ª série, com professor de curso superior em educação física, professor licenciado em educação física. Foi o primeiro município do Brasil.
Não foi o primeiro município em rede pública. Algumas escolas particulares, como, por exemplo, a Escola Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que é uma escola altamente tradicional, ela já possui a educação física desde a primeira série, com profissional, etc. Por sinal, nosso grande professor de educação física, escritor, advogado, como eu, professor e advogado, Inesio Pena Maria, um dos maiores nomes da educação física do Brasil, ele foi professor do Dom Pedro II. Então, implantamos a educação física. Posteriormente, em 1979, eu fui chamado para compor uma comissão para estudar e escrever, montar toda a estrutura de funcionamento, desde a parte legislativa até a parte operacional, planejamento, organização, estruturação, da chamada Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos do governador Arri Amorim Costa, que ia assumir. Eu montei, juntamente com os colegas, a estrutura dessa secretaria, que compunha 5 fundações: Fundação de Cultura, Fundação de Esporte, Fundação de Educação, Fundação de Trabalho e Fundação de Promoção Social. Com essas 5 fundações, eu fui um dos diretores da Fundação de Desporto. Fiquei 2 anos como diretor da Fundação de Desporto. Retornei à universidade no final desses 2 anos, mas eu retornei no mesmo dia. O Levi havia assumido a prefeitura de Campo Grande, reassumido a prefeitura, e ele me chamou para assumir a Comissão Municipal de Esportes. Nós não tínhamos secretaria, só tínhamos a Comissão Municipal de Esportes, e eu fui presidente da Comissão Municipal de Esportes. Eu digo hoje que eu inovei na Comissão Municipal de Esportes, no grande sentido que eu instituí ali a extinção do estádio Belmar Fidalgo, levando pedrada de muita gente que era arraigado no clube do futebol. Mas extinção do estádio? Extinção do estádio, como chamaram na época, inclusive nossos companheiros de rádio e de jornais, porque o estádio estava depredado e eu tinha a intenção de melhorar o estádio Elias Gadia e transformar o Belmar Fidalgo num campo de múltiplas atividades, num grande parque que é hoje. Então eu desativei as arquibancadas, que estavam todas arrebentadas e quebradas, e comecei a derrubar os muros. E aí foi que apanhei bastante da imprensa e tal, que eu estava acabando com um grande sonho. Eu falei, ao contrário, nós estamos desenvolvendo novos sonhos. A vida é feita de transformações, etc. e tal. Trabalhei ali durante anos e deixei um projeto para a criação da Secretaria Municipal de Esportes. Saí, logo depois o Juvencio assumiu, e o Juvencio, atendendo aquele projeto que havíamos desenvolvido, criou a secretaria. Criada essa secretaria, com o passar dos anos, a secretaria foi extinta. Nesse período todo, eu fui conselheiro e fui presidente do Conselho Regional de Desportos, CRD. Eu era membro do CRD como membro designado pelo Conselho Nacional de Desportos. Então, minha vida no desporto era bastante intensa. Bastante intensa. Aí um lenço aí, tudo bem. Além disso, nós tivemos uma ligação muito grande com toda a parte de competições esportivas aqui na cidade. Depois eu retornei para a universidade. Depois dessas atividades, retornei para a universidade e passei a ficar só na universidade e na advocacia. Quando eu antes de me aposentar, eu havia sido chamado para trabalhar com uma secretaria, etc. e tal, e fiz consultorias e dava palestras, etc. e tal. Logo que eu me aposentei, em julho do ano passado, aí, neste ano, no começo deste ano, o prefeito me chamou para que eu assumisse a FUNESP. No momento de transição de estruturas partidárias e no momento de finalização de mandato. Eu aceitei, para mim, um grande desafio. E ao aceitar, a primeira coisa que eu disse a todos os colegas da FUNESP foi o seguinte: eu tenho uma responsabilidade profissional, porque sou profissional da educação física, sou conselheiro do Conselho Regional de Educação Física, fui conselheiro e presidente do Conselho Regional de Desportos. Eu tenho uma biografia que eu não posso desprezá-la. E eu tenho aqui uma grande responsabilidade. Em primeiro lugar, eu quero rever toda a fundação.
Então, discuti com todo o nosso pessoal sobre o que essa fundação vinha fazendo e qual deveria ser o seu papel na estrutura política administrativa de Campo Grande. Por isso, eu comecei a desenvolver um trabalho, que é o trabalho que a gente denomina de política e ação do esporte em Campo Grande. Desse primeiro documento, nós passamos a repensar a fundação enquanto secretaria e fizemos essa proposição a um dos candidatos que aceitou de prontamente. A fundação, porque eu entendo assim, a fundação ela tem que ser uma executora das políticas que a secretaria cria. Então, na verdade, nós tínhamos que ter uma Secretaria Municipal de Esporte, uma Fundação Municipal de Esporte. Separar, porque facilita o trabalho. Um é responsável pela execução, a outra pela elaboração. É essa a ideia que o senhor queria implantar? Perfeitamente. Na verdade, a intenção é manter a fundação e ter uma secretaria para ampliar o espaço político de gestão da atividade junto à estrutura de política governamental, junto ao prefeito, junto aos vereadores, etc. e tal. Hoje, na verdade, a fundação, o secretário, o diretor-presidente da fundação tem um nível hierárquico de secretário. Só que ter um nível hierárquico de secretário enquanto diretor-presidente de uma fundação é uma coisa, ser secretário é outra. Ser uma fundação é uma coisa e ser secretaria é uma outra. Mas eu não abandono... Essa mudando. Então o senhor também, por tese, é em favor de uma Secretaria Municipal de Cultura? Perfeitamente. Por sinal... Estadual também. E estadual também. Por sinal, há um posicionamento de se criar uma Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, no qual eu concordo. Primeiro, porque não haverá espaço para a criação de tantas secretarias. E criar uma Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo vai permitir que se faça o que eu tenho defendido muito na FUNESP, que as nossas ações têm que ser ações em conjuntas, ações interagidas. E a ação no qual esteja em qualquer atividade esportiva, esteja atividade cultural, esteja atividade social pelo SAS, esteja atividade de saúde pela CESAL, esteja atividade de trabalho pela FUNSAT. Ou seja, os projetos devem ser elaborados em conjunto, porque eu entendo que nós temos vários campos de atividade dentro da FUNESP. Um deles é o desporto de alto nível, que eu diria desporto de rendimento, porque nós não temos ainda um alto nível nem alto rendimento, temos um desporto de rendimento. Nós precisamos criar estruturas e transformar esse desporto de rendimento em desporto de alto rendimento. O que seria isso? Transformar o grande potencial que esta cidade tem, potencial humano, agregar a esse potencial humano uma estrutura material compatível para tornar esse pessoal que nós temos grandes atletas. Ao lado disso, criar condições para melhorarmos o nível do nosso técnico e torná-los técnicos de disputas nacionais. E a partir daí, com os nossos técnicos formados, com uma estrutura no qual tenhamos local para esses atletas desenvolver um treinamento de alto nível, termos laboratórios para agregar a cientificidade à atividade técnica, ao termos o apoio de alimentação para esses garotos, de residência para esses garotos, nós vamos transformar o que nós temos hoje, que já temos alguns destaques a nível nacional, mas podemos contribuir decisivamente com uma grande Olimpíada 2016, com atletas nossos. Corrija se eu estiver errado, mas isso tudo, a base vai ser a escola. Eu, inclusive, defendo o seguinte, na proposta que eu encaminhei, existe o que nós chamamos, nesse local, funcionaria a Escola Olímpica. E o que é a Escola Olímpica? Eu entendi, mas eu estou dizendo assim que o material humano para esses atletas, esses pretensos ou potenciais atletas, seriam encontrados nas escolas. Não tem a menor dúvida. A base essencial do trabalho
não pode ser desprezado o que existe na escola, porque todo o material humano e o grande potencial está na escola, a partir da educação. Local para treinamento, como disse o prefeito. O local para treinamento, eu tenho para mim que nós temos que transformar o Parque Ayrton Senna num grande centro avançado olímpico e ali construir a escola olímpica. E o que é a escola olímpica? Lá num centro, onde você vai ter um hotel para o atleta, onde você vai ter um restaurante para o atleta, onde você vai ter as arenas para a competição, as quadras específicas para a competição, a pista já que teremos até o final do ano. Esse projeto é de médio e longo prazo. Não pode ser. Não pode ser. Pode ser de médio prazo porque 2016 está aí. Mas isso tinha que ter uma continuidade na Fundação de Esporte ou na Secretaria de Esporte do município. Isso já indica que o Silvio Lobo pode ficar? Não. Aí eu trabalho com a seguinte hipótese. E até me disseram, mas você está aí lutando aí dia e noite, correndo atrás, estudando, montando planos, montando projetos. E se você não for o secretário? Não me importa. Isso não me importa. Porque o meu dever, e é isso que eu digo, a minha responsabilidade profissional é montar uma estrutura, pelo menos em termos de organização e planejamento, que permita a quem quer que venha ano que vem, se eu continuar muito bem, se não, quem assumir, e é o novo prefeito que assumir, condições para desenvolver um trabalho digno e competente para Campo Grande, porque Campo Grande merece. Então, e com a estrutura que o senhor tem, e aqui eu vou defender, aqui eu vou se colocar na pele do presidente aqui. O senhor me corrija se eu falar besteira. 2012, a FUNESP teve 15 milhões e meio de orçamento. Só que 4 milhões e meio é verba do governo federal, que você tem que aplicar. Senão, volta para o governo federal. Aí sobrou 11 milhões. Só que esses 11 milhões não é só para investimento estritamente no esporte, é para investimento no esporte e para pagar a máquina, o papel, a energia, a água, o funcionário, o motorista, é isso. Então sobra mais ou menos ali 25 mil ou 35 mil por mês para o senhor aplicar no investimento esportivo. É isso. Então, está certa essa matemática ou eu estou falando besteira? O orçamento, na verdade, nosso, ele tem um grande problema. Nós recebemos do Estado vários parques e espaços públicos. Então, hoje nós temos 10 parques e temos que sustentar esses 10 parques com toda a estrutura que eles têm. O Parque Jacques da Luz tem mais de 30 hectares, o Ayrton Senna tem mais de 15 hectares. Então, é uma área muito grande que precisa ser conservada, precisa ser desenvolvida. O custo operacional, o custeio para essas praças, e eu digo aí, Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Guanandizão, Belmar Fidalgo, Elias Gadia, Tarsila do Amaral, o Rui, que é o Santa Luzia. Não. Essas praças, que são parques, grandes parques, e da Mata do Jacinto, que é o Parque do Sóter, todas essas praças, elas consomem 2/3 para a sua manutenção, 2/3 do nosso orçamento. Além dessas praças, nós temos 108 campos de futebol e temos várias praças com academias ao ar livre. Hoje nós estamos alcançando a marca de 67 academias ao ar livre. Devemos chegar ao final do mandato do prefeito Nelsinho Trade a 100 academias ao ar livre. Portanto, em todos esses espaços nós temos despesas de conservação e manutenção. Portanto, a parte de custeio, ela nos absorve o orçamento quase todo. Quando você fala em 23, 25 mil reais mês, temos um pouquinho mais, cerca de 40 a 46 mil a nossa cota mensal de utilização de recursos, o que é muito pouco para a cidade que temos. 800 mil habitantes. Muito pouco. Mesmo assim, eu quero dizer a vocês, nós fazemos um grande trabalho, porque nós trabalhamos em parcerias, em grandes parcerias. Então vamos dar um pouco do exemplo do trabalho? Sim. Domingo na Avenida. O Domingo na Avenida, que por sinal é um projeto que nós estamos resgatando. Ele já existiu, parou e agora nós estamos trazendo de volta. É o seguinte,
transformar a Avenida Afonso Pena num espaço aos domingos, no período matinal, para a população. Veja bem, este é um projeto que vai ser ampliado. O Domingo na Avenida é um Domingo na Avenida, na Avenida Afonso Pena só? Não, e vou dizer mais. Mas vamos dizer o que é esse projeto. Esse projeto é o seguinte: nós vamos fechar, como já fizemos no domingo do aniversário da cidade, um pouco antes, vamos fechar a avenida. E ali, ao lado da Praça do Papai Noel, nós desenvolvemos atividades de voleibol, desenvolvemos atividades de boxe, desenvolvemos uma grande tenda com jogos de mesa, desenvolvemos atividades para crianças, desenvolvemos atividades com cama elástica, com passeios com crianças, etc. Muito bem. Todas essas atividades, elas são atrativas, mas o mais importante é transformar a avenida num grande espaço para caminhadas, para corridas, para trotes. Um encontro de amigos e família. Perfeitamente. Isso nós queremos também levar daqui para os bairros. Fazer um domingo na Avenida, na Moreninha, domingo na Avenida lá no bairro Taverópolis, levar domingo na Avenida lá no Canguru, por que não? Que tem uma bela de uma avenida, o Canguru. Então, este é o objetivo essencial deste projeto Domingo na Avenida. Fazer com que aos finais de semana a população passe a fazer atividade, pelo menos aos domingos, e tome gosto e passe a fazer durante todos os dias. Atleta do Futuro, que é um projeto desde 1997. Esse projeto, para mim, é o projeto mais importante da Fundação. Eu estou resgatando esse projeto, reestruturando, mudando o seu perfil e o seu conceito. Eu entendo que esse projeto, que ele foi fundado como um projetinho, criando-se a figura de um instrutor para fazer um trabalho de treinamento de garotos. Eu estou transformando esse projeto num projeto social de alta abrangência. Hoje, nós já estamos hoje com 76 postos do projeto Atleta do Futuro em várias modalidades, entre futebol, futebol de salão, voleibol, basquetebol, natação e handebol. Nós queremos que em cada um desses polos, em primeiro lugar, lá num grupozinho de família, lá num grupozinho de 50, 100 garotos que fazem o futebol, em primeiro lugar, o instrutor tem que desenvolver a sua atividade em conjunto com a família. Então, são 50, 60, 70, 100 famílias que vão ter que estar junto com os seus filhos. Quando? Na orientação, na programação, na execução e na avaliação do projeto que seu filho está fazendo. Quando? Na relação desse professor, junto com seus alunos, com relação à escola, na relação com a escola, o que ele faz na escola. E os pais têm que ser o meio caminho. Quando? Nos finais de semana, reunindo todos esses pais e aí levando também toda a comunidade, portanto, se vinculando às lideranças do bairro, para que toda a comunidade venha para a praça de esportes para fazer atividade física. Vamos fazer gincana, vamos fazer passeio ciclismo, vamos fazer corridas, vamos fazer campeonatos, vamos fazer grandes gincanas com os pais dos garotos, com os demais, movimentando todo o bairro. Se nós temos 76 postos, nós vamos ter 76 pontos sociais de extraordinária importância para trazer esses garotos, dar-lhes vida útil, dar-lhes dignidade e construirmos sua cidadania, darmos condições dele ser um grande cidadão e responsável. Em primeiro lugar, reconstruirmos a relação familiar, porque esse garoto vai aprender que tem que estar junto com os pais, reconstruirmos e ampliarmos as relações sociais, porque é necessário que a comunidade esteja presente, contribuindo, distribuindo, apoiando. Nós vamos fazer com que esses campos, essas praças, esses campos de futebol sejam administrados em parceria com a comunidade. Se vai precisar de arrumar uma trave, nós vamos arrumar juntos. Eu vou arrumar o material, mas a mão de obra a comunidade vai dar. Desta forma, a comunidade vai arraigar em si o sentimento de pertencimento. Vamos fazer uma gestão compartilhada e mais que isso. Vamos resgatar essas crianças, vamos tirar essas crianças da ociosidade, não vamos deixar que ninguém adote essa criança para o crime ou para as drogas, porque eles vão ser adotados pela atividade física para tornar grandes cidadãos. Eu quero que o senhor fale rapidamente sobre o projeto Movimenta-se e o Fundo de Apoio ao Atleta.
O projeto Movimentos é um projeto de grande aceitação, que é um projeto de ginástica com músicas. As senhoras e os senhores de meia idade adoram. Nós temos o projeto Movimentos no Belmar Fidalgo, temos ele no Elias Gadia, temos ele na Orla Morena, temos ele em vários outros locais, e estamos expandindo esse projeto. Há um grupo muito grande de pessoas que gostam, e ele tem uma movimentação muito grande. Ele está trazendo cada vez mais pessoas. Sempre é feito no final da tarde ou no início da manhã. O Fundo de Apoio ao Esporte, ele, na verdade, ele tem que ser reestruturado, tem que ser ampliado e tem que ser incluído verbas privadas. Ou seja, nós temos que buscar nas grandes empresas... Não só como incentivo fiscal, mas agregado ao incentivo fiscal, mas buscarmos de grandes empresas, como Petrobras, como Correios, como Caixa Econômica, como Banco do Brasil, enquanto entidades públicas e privadas, mas também como outras organizações, etc. Temos que trazer essas empresas para colocar recursos no FAI e ampliarmos o que hoje é 300 mil, pelo menos para 3 milhões, para termos condições de dar condições a essas equipes e aos atletas de competições, de treinamento e de projeção. Certo, obrigado ao Silvio Lobo Filho. Estamos chegando ao final do Papo de Arquibancada, hoje musical. Gercinho Coronel, muito obrigado. Já pode dedilhando aí. Você que curtiu o Papo de Arquibancada, aqui embaixo tem o Papo de Saia. É a mulherada falando sobre o futebol e o novo Operário, esse projeto que está aí ganhando as graças do povo. Eu e a Eliette Alves, na verdade, estivemos na casa da Dona Maria, a Dona Maria das Dores Espíndola, 72 anos, e sua filha Marli, 52 anos, as duas operarianas agora apoiando esse projeto. Foi um papo legal, um papo gostoso. Curta aí, Papo de Saia, é a mulherada infernizando a vida do Fernando Blanc. E com vocês, como anunciaram os locutores, Silvio Lobo, Marina Morena. Morena Marina, você se pintou. Morena Marina, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outra igual. Por isso, Marina Morena, mas eu tô de mal com você, de mal com você.